Minha gente, um papo aqui sobre essa crise que se aprofunda no nosso país. Mercedes-Benz encerrou suas atividades no Brasil. E a Ford agora fecha no Brasil e vai para a Argentina. Argentina, onde os nossos donos do governo, os líderes da direita, dizem que é um país falido na mão de um governo de esquerda. A Ford foi para lá. É o velho projeto de transformar o Brasil numa grande fazenda, com venda de terras sem limite para os estrangeiros. Já estão tentando isso com leis no Congresso Nacional e tudo mais. Nós estamos numa crise brutal e a interrupção dessa crise significa que temos que tirar o Bolsonaro do governo e o Guedes do comando da economia brasileira. Mas eu não sou maniqueísta, eu não vou atribuir tudo isso a eles. Esse projeto vem de muito tempo. Era o mesmo projeto do Meirelles, do Joaquim Levy, do Nelson Barbosa, e é o projeto do Guedes. Era a tal ponte para o futuro do Michel Temer, feita com a influência pesada do tal do Marcos Lisboa, que trabalhava muito próximo ao Fernando Haddad. Minha gente, é um erro, não é apenas má fé, é um erro. Nós temos que sair dessa recessão. Daí vocês me perguntam, meu Deus, o que é que nós temos que fazer? Eu acho que o impeachment é fundamental. Mas depois do impeachment nós temos exemplos na história do mundo que podemos seguir. O exemplo da Alemanha, que viveu uma crise recessiva muito maior do que a nossa e que saiu da crise quando o governo reduziu os juros da dívida pública e acabou com essa ciranda de juros como a que nós temos hoje, por exemplo, nos cartões de crédito e nos cheques especiais. Isso faz com que as pessoas se obriguem a investir. E a Alemanha criou um investimento garantido pelo Estado em projetos de recuperação da infraestrutura do país, garantidos por uma tal de MEFO, uma moeda ligada pelo nome ao setor metal mecânico. E esses capitais todos que viviam de juros, do jogo da bolsa, dessa folia toda, passaram a ter que investir em empresas que estavam reconstruindo a infraestrutura da Alemanha. Saiu disso, em 6 meses não havia mais desemprego. Numa semana eles acabaram com aquilo que depois o Brasil copiou no Plano Real, a própria inflação, com a supervalorização dos créditos no país. Depois disso nós temos os exemplos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reduziu a carga horária do trabalho por lei, aumentou o salário mínimo para pôr mais gente no mercado de trabalho e no mercado de consumo. E fez investimentos públicos pesadíssimos em portos, em hidrelétricas, em hospitais, em escolas, em canais ligando o país inteiro. O investimento público é fundamental. Aquela PEC do fim do mundo que proíbe investimentos públicos tem que cair. Nós temos caminho, mas o caminho não é esse da escravização do Brasil. Querem nos transformar num país agregado aos Estados Unidos, como um Porto Rico, um Estado associado, produzindo bens como as commodities minerais e as commodities agrícolas, sem nenhuma industrialização, com o povo semi-escravizado. Minha gente, nós estamos entre a cruz e a caldeira. É fundamental a interrupção desse governo. Vocês vejam a irresponsabilidade com que eles estão tratando a própria Covid, a vacinação e tudo mais. São nécios, são despreparados, na verdade são subordinados a interesses que não são os nossos, interesses geopolíticos norte-americanos, ao consenso de Washington e tudo mais. O Brasil está em crise, o Brasil está em perigo e nós temos que tomar uma atitude. Eu faço este vídeo agora, curto, e espero que vocês entendam a necessidade absoluta da mobilização do Brasil. O impeachment do Bolsonaro e o afastamento dessa política é um imperativo. Só que eu quero deixar claro a vocês, eu já combatia a política do Meirelles, do Joaquim Levy, aquele finzinho com Nelson Barbosa. É um erro, é um erro. O Brasil não pode se transformar numa África com grandes fazendas. Vocês estão vendo que nós estamos num caminho errado e esse caminho prejudica o povo brasileiro. Impeachment do Bolsonaro. Vamos nos mobilizar para isso? Difícil, sim, mas se a opinião pública se mobilizar para valer, o Congresso toma
uma atitude. O Brasil está em risco. O nosso processo civilizatório está ameaçado. É preciso haver uma resistência. E do ponto de vista da retomada do poder pelo povo e pelos nossos interesses, nós precisamos ter um projeto muito claro de desenvolvimento enxuto, um projeto que não peque por temeridade e exageros, mas que fundamentalmente não peque por covardia. Seja um projeto sustentável de mudança, de transição. O Brasil inteiro unido para o restabelecimento da soberania, da democracia e da valorização do trabalho. Minha gente, nós estamos numa situação muito ruim mesmo. A crise é muito pesada e ela pode comprometer o nosso futuro. O nosso processo civilizatório está interrompido por essa loucura. É um modelo que não serve e que é operado no Brasil ou por ignorância córnea dos seus implementadores ou por má fé cínica e criminosa dos que obedecem a outros interesses. Esta globalização faliu no mundo, prejudica a Alemanha, prejudica a Espanha, impede governos populares. Vamos nos unir em torno do Brasil. Nós temos que reconquistar 80% da população por um projeto nacional. Respeito às pessoas, respeito ao trabalho, respeito ao Brasil. Nós estamos num processo de construção da cidadania nesse país que é uma mescla de raças, de etnias, os negros, os portugueses, os índios, os silvícolas internos, mais italianos, alemães e todas as raças. Nós estamos produzindo um amálgama. Vamos na linha do Papa Francisco. Fraternidade e solidariedade precisam costurar a política econômica do Brasil. Resistência, minha gente, pelo amor de Deus, resistência, firmeza e ação. Vamos lá, minha gente.